Crer certo ou errado é o tema de hoje. Olá, a paz de Cristo para todos. Vamos então ampliar mais ainda o significado de crer certo ou errado. Caro ouvinte, quantas vezes você já ouviu frases como esta? Você precisa crer com o seu coração, seja para cura, resposta de um pedido de oração, salvação ou batismo do Espírito Santo. Realmente a única maneira de se receber qualquer coisa de Deus, além de haver uma intervenção sobrenatural de Deus pela manifestação dos dons, sugiro ler 1 Coríntios 12:11, é crermos com o nosso coração. Crer com o coração é o único modo pelo qual podemos exercitar o receber de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: Jesus aparece a João e lhe dá uma mensagem à igreja na Ásia Menor. E diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, conserva. O motivo de Jesus dizer isso foi porque ele sabia que havia um poder levantado contra nós, determinado a nos roubar e, se possível, derrotar. A fé é como o amor, só é revelada na ação e na palavra. Assim, não existe fé sem confissão, mas a fé irá crescer conforme a sua confissão. Confessar ou dizer fará várias coisas para o cristão. Ela direciona e fixa os limites da vida da pessoa. Não se pode receber algo de Deus sem fé e confissão correta. Ao compreender isso, chegamos a algum lugar com Deus, eu sempre digo. Há uma história verídica da Bíblia no Antigo Testamento, Números capítulo 13, versículos 25 a 33, onde Deus diz a Moisés para ordenar a 12 homens para espiarem a terra prometida de Canaã. Os 10 espiões fixaram o limite das suas vidas pelas suas próprias confissões. Nós não podemos conquistar essa terra, diziam eles, então não podemos fazer isso. Eles creram que não podiam, por isso não puderam. Israel aceitou o relatório dessa maioria, que após isso as escrituras também relatam que os israelitas vagaram no deserto por mais de 40 anos. Uma geração inteira foi perdida. No entanto, Josué e Caleb creram que podiam conquistar essa terra prometida. E eles afirmaram isso categoricamente. Certamente prevaleceremos contra ela, Números 13:30. Aquela declaração fixou o limite da vida deles. Mais adiante as escrituras nos relatam que só eles viveram o suficiente para entrar em Canaã, nessa terra prometida. Pela ótica de Deus, ele não tem filhos favoritos. Ele nos ama com o mesmo amor e fez provisão para todos nós, do mesmo jeito, eu creio. Deus não amou mais a Josué e Caleb do que os outros filhos de Israel. Eles limitaram a própria vida deles com a crença errada, que resultou numa confissão errada. O autor de Hebreus no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 3, versículo 12, usa esse mesmo exemplo de crença errada para nós hoje. Devido à incredulidade deles, deixaram de entrar na terra prometida. Diz o texto: assim também o cristão, se ficar irredutível, ou seja, a incapacidade de ser persuadido, numa atitude de incapacidade de ser persuadido a agir de acordo com a palavra de Deus, certamente neutralizará a sua fé para obter as promessas de Deus. Pois bem, vemos agora que a incredulidade é um grande obstáculo à fé bíblica. Ampliemos então o seu significado. O texto de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A incredulidade eu a classifico em dois tipos. Primeiro, existem pessoas que duvidam da palavra de Deus por não a conhecerem. Isso é incredulidade baseada na falta de conhecimento. Por causa disso, tenho encontrado muito cristão genuinamente salvo, mas que não crê, por exemplo, em cura divina. Minha receita pessoal para a cura da incredulidade é estudar a palavra de Deus, pois ao estudá-la, ficará sabendo do que já é seu em Cristo Jesus. Segundo tipo
de incredulidade é recusar a ser persuadido. Muitos cristãos são informados sobre a palavra de Deus, mas não conseguem ser persuadidos a agir de acordo com ela. Minha receita para essa cura é a obediência. Obediência e seguir as instruções da palavra de Deus. Você já percebeu que muitos cristãos são sinceros, honestos, determinados, contudo são um pouco fracos? Fiz essa pergunta a mim mesmo por muito tempo. A resposta veio a mim quando eu me determinei a confessar o que eu sou em Cristo Jesus. Você pode saber o que você é em Cristo e o que tem em Cristo. No início dos anos 90, comecei a jornada de reestudar a Bíblia. Observei que era no Novo Testamento que, através das epístolas, o Senhor e o seu Espírito me orientavam a eu identificar quem eu sou e o que eu tenho em Cristo. Uso essas confissões sempre, pois elas sempre derrotam a ação do adversário em qualquer situação da vida. Gosto de declarar: em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Em suma, tenho observado que o sistema de crença das pessoas tendem a aceitar as filosofias do ser humano sobre as coisas naturais do que seguir Deus ou o que ele diz sobre a situação. Às vezes, a coisa mais difícil do mundo é conseguir que a mente de alguém desista do que o homem fala e siga o pensamento de Deus. Precisamos meditar e pensar na palavra de Deus, assim como crer nela com o coração. Muitos cristãos aprisionam a fé. Em outras palavras, não ousam crer ou confessar o que Deus diz sobre eles. Como então se constrói uma vida sólida na fé? Prefiro ilustrar com 3 passos fáceis de serem lembrados. Primeiro passo: acredite e confesse diariamente o que Deus é para você. Segundo passo: declare o que Jesus está fazendo por você agora à direita do Pai. Terceiro passo: o que o Espírito Santo está realizando em você. Tudo isso edificará em você uma sólida vida de fé, onde você enfrentará a vida sem medo. Você nunca será um vencedor, a menos que crendo confesse que o é. Uma confissão errada provém de uma crença errada, levando à derrota e ao fracasso. E isso é da supremacia de Satanás. Por outro lado, ao falarmos do que Deus tem feito na nossa vida, trata-se de uma confissão que glorifica ao Senhor. Meu amigo, comece a vida vitoriosa, fazendo a confissão certa, crendo da maneira certa. Uma vez, tendo dito que Deus ouviu a sua oração de fé na palavra, nunca volte atrás. Não importa com o que você vê ou o que você sente, fique com a confissão crendo nela, retendo-a com toda a firmeza e não a solte mais. Compreenda que não é só sua maneira de pensar, mas as palavras que falamos crendo é que constroem o poder ou a fraqueza dentro de nós. As palavras nos traem, nos mantêm cativos ou nos libertam. É o que confessamos com os nossos lábios que realmente domina o nosso ser interior. Se falarmos sobre doença, é porque cremos na doença. Se conversamos de fracasso e fraqueza, é porque nós cremos em fraqueza e fracasso. Inconscientemente, confessamos aquilo que cremos. Jesus, em Mateus 12,34, afirma: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Vamos, portanto, penetrar na palavra de Deus e ficar com ela. Você não acha? Minha oração para hoje é a seguinte: Senhor, estou submetendo minha língua e minha boca ao senhorio de Jesus. Senhor, eu quero que meu coração e minha boca digam as coisas certas. Sei que preciso dedicar mais tempo a encher meu espírito e minha mente com a tua palavra. Sei também que eu preciso fazer confissões positivas sobre mim, minha família, meu emprego, meus negócios e saúde física e mental. A tua palavra tem as promessas do que eu preciso para a minha vida. Senhor, ajuda-me a ser orientado pelo teu Espírito em mim. Pela tua palavra, tu estás me convidando pelo teu Espírito a permanecer com o que a tua palavra me ensina a falar.
percebo no meu íntimo a tua orientação e a tua ajuda quando leio a tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. A minha confissão passa a ser o que a Bíblia diz, é para mim também. Aquilo que eu creio em meu coração e confesso verbalmente será feito, portanto. Vivo e procedo com a fé do tipo de Deus, a palavra de Deus, a palavra da fé está perto de mim. Eu a oculto em meu coração e meus lábios a pronunciam. Ela produz fé e a fé transforma as coisas. O Espírito de Deus habita em mim, aquele que é maior habita em mim. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Uma reflexão final. Se inconscientemente confessamos aquilo em que cremos, agora que lemos e meditamos na sua palavra, tente relembrar e falar em voz alta o que Deus é para você, o que Jesus está fazendo para você, o que o Espírito Santo está realizando em você. Espero que isto esteja ajudando. Meu caro amigo, ser vitorioso e bem-sucedido na sua vida é para todos. Eu sou o pastor Rui Rebelo, do Ministério Derramadas Águas de Porto Alegre. Até nosso próximo áudio, querendo Deus. Até lá.